O Canadá tem muitas vantagens geopolíticas. Ele possui um acordo de livre comércio com a maior economia mundial e duas grandes barreiras naturais nas fronteiras leste e oeste, os oceanos Atlântico e Pacífico. Então, qual é o problema? Bem, a população em declínio do Canadá, o alto custo de vida e a liderança questionável indicam que o sistema político atual está destruindo o país. E as consequências do caos que isso vai desencadear vão afetar todo o hemisfério ocidental. Os Estados Unidos e o Canadá são extremamente parecidos. Canadenses influenciam a cultura por Hollywood, consomem alimentos semelhantes e integram alianças dos Estados Unidos da América, mas isso leva a uma identidade cultural relativamente indefinida. Em outros vídeos, chamei o Canadá de chapéu da América. Eles querem se diferenciar dos britânicos e yankees, mas o modo como fazem isso é meio incoerente. Internacionalmente, eles são vistos como a versão mais à esquerda dos Estados Unidos. Com saúde universal, proteção social forte e políticas de imigração liberais, isso não é fachada. Você também poderia dizer que eles estão fazendo uma imitação da política europeia, só que em um continente diferente. Isso é uma generalização que simplifica demais uma vasta área. Embora a grande maioria dos canadenses viva perto da fronteira sul, eles ainda estão espalhados por uma grande distância. A leste você tem Quebec, de língua francesa com uma identidade muito distinta. Depois, você tem as outras províncias do leste, sendo a mais importante Ontário, com a maior cidade, Toronto, e a capital, Ottawa. Elas têm várias qualidades em comum com cidades progressistas da costa leste, como Boston e Nova York. Ambos esses grupos são separados do oeste pelo escudo canadense, um enorme planalto que é bom para mineração e péssimo para construir cidades. Você precisa ir mais para o oeste do que Denver para encontrar outra cidade com uma população de mais de 1 milhão de canadenses. Diferente do meio oeste dos Estados Unidos da América, onde cidades como Chicago são centros culturais importantes, o centro do Canadá, inclinado à direita, concentra a maior parte da indústria de petróleo e gás do país. Isso se estende pelas montanhas rochosas até Vancouver, que mantém o estilo da costa oeste como Oregon e Washington, mas com ainda mais migração asiática. Espalhadas por toda essa região e se estendendo até o norte, estão as comunidades indígenas nativas, que possuem muito mais autonomia e soberania do que qualquer coisa que se vê nos Estados Unidos. Ainda é uma generalização ampla com metáforas imperfeitas, mas espero que você consiga perceber como a geografia do Canadá reforça grandes diferenças culturais. Para unir tudo isso, há um ponto que eu não posso deixar de enfatizar. O Canadá é uma confederação. Isso indica um governo central mais fraco, tentando administrar províncias diversas. O sistema parlamentarista ao estilo Westminster busca controlar essas diferenças, semelhante ao que ocorre na Índia. É importante notar que países com grupos étnicos distintos e fortes apresentam taxas bem maiores de conflitos internos. A Etiópia e a Birmânia têm histórias e estruturas de governo muito diferentes, mas ambas já viram esse tipo de tensão interna explodir em conflito. Para evitar o destino desses países, o Canadá está tentando criar uma identidade nacional pós-moderna. Isso significa uma nação fluida, pluralista e multicultural, sem uma relação estreita com suas raízes inglesas e francesas. Ainda não se sabe se isso pode ser eficaz a longo prazo, mas o destino da confederação depende disso. O Canadá é dotado de muitos recursos naturais, o que desempenha um papel significativo na economia do país. Como o quarto maior produtor de petróleo e o terceiro maior produtor de gás natural do mundo, 10% da economia é apenas do setor de energia, sendo que 80% disso vem de uma província, Alberta. O acordo Estados Unidos-México-Canadá e a geografia fazem com que o Canadá exporte grandes quantidades desses recursos para os Estados Unidos. Mas os formuladores de políticas canadenses veem isso como uma situação um tanto precária, e não apenas por causa das iniciativas de energia verde. As areias betuminosas do Canadá, ou areias de alcatrão, são uma das fontes de petróleo mais caras do mundo. É complexo extrair e processar, o que significa que o preço de equilíbrio para o petróleo canadense, ou seja, o preço em que sua produção se torna lucrativa, fica em torno de $50 por barril
Na Arábia Saudita, o preço de equilíbrio é estimado entre 13 e 5 dólares por barril. O baixo custo de produção permite que os sauditas lucrem mesmo com preços globais do petróleo baixos. Mas o Canadá sentiria o impacto primeiro se o consumo global de petróleo diminuísse e os preços caíssem. Isso poderia acontecer no caso de uma transição para a energia verde ou simplesmente uma recessão econômica global substancial. E isso teria um efeito dominó no restante da economia do Canadá. Há 20 anos, o Canadá estava encarando a mesma crise demográfica que os japoneses e os alemães estavam enfrentando. Como vimos antes, os alemães permitiram alguns imigrantes, enquanto os japoneses, em geral, se fecharam para estrangeiros. O Canadá foi na direção oposta. Eles se abriram para mais de 4 milhões de imigrantes. Essas eram pessoas jovens, prontas para trabalhar, contribuir com a base tributária e estabilizar o generoso sistema de bem-estar social do Canadá. Mas o Canadá tinha menos da metade da população alemã. Cada cidadão canadense caberia na maior cidade do Japão, Tóquio. Adicionar muitas pessoas a grandes áreas metropolitanas sem construir moradias suficientes cria um novo problema. Com oferta limitada, o mercado imobiliário do Canadá se tornou cada vez mais inacessível, especialmente em centros urbanos como Toronto e Vancouver. A crise habitacional é um grande desafio nacional, com amplas consequências sociais e econômicas. Leis de zoneamento restritivas e regulações Not in My Backyard limitaram a construção de novas moradias nessas áreas de alta demanda. O aumento rápido nos preços de casas e aluguéis dificulta que muitos canadenses, especialmente jovens, consigam pagar moradia e formar famílias. O preço médio das casas do Canadá subiu mais de 50% em 5 anos, ultrapassando muito o aumento da renda. Vancouver é a segunda cidade menos acessível do mundo, e Toronto ocupa a 11ª posição. Isso é calculado dividindo o preço médio das casas de uma cidade pela renda média das famílias. Para comparação, Vancouver é mais de 2 vezes pior do que Nova York e Londres. Como explicamos no nosso vídeo sobre a economia da China, a bolha imobiliária é um problema sério para qualquer país, mas é um risco particular para a estabilidade política. À medida que as gerações mais jovens gastam uma parte maior do seu orçamento com moradia, o balanço financeiro pessoal delas carrega um risco maior. A família média canadense tem cerca de 197 mil dólares em dívidas. Isso equivale a 183% da renda disponível, uma das maiores proporções entre países desenvolvidos. Isso significa que é muito difícil sair desses problemas econômicos e que uma recessão é especialmente perigosa. Como a economia do Canadá depende dos recursos naturais, uma recessão global pode causar choques no sistema financeiro. A queda do petróleo reduziria o produto interno bruto e causaria colapso imobiliário. O Japão levou décadas para superar sua crise imobiliária e a do Canadá pode ser ainda pior. Os dados mostram que os canadenses comuns já sofrem. As falências aumentaram e a economia não está criando empregos suficientes, o que significa que pagamentos de hipoteca serão perdidos. E ainda nem falamos sobre os problemas no mercado de ações canadense. Os administradores de valores mobiliários canadenses são muito mais flexíveis na regulação dos mercados financeiros. Influenciadores podem inflar ações de centavos, empresas falsas de maconha podem abrir capital e prejudicar investidores de varejo. Kevin O'Leary conseguiu atuar lá por décadas, o que mais eu posso dizer? Em fevereiro de 2022, o primeiro-ministro Justin Trudeau tomou uma medida inédita que impactou fortemente a sociedade canadense. Trudeau invocou a Lei de Emergências em resposta aos protestos do Comboio da Liberdade contra vacinação e lockdowns, ampliando seus poderes para silenciar as manifestações. A pequena minoria marginal de pessoas que está a caminho de Ottawa ou que tem opiniões inaceitáveis que estão expressando não representa as opiniões dos canadenses que têm estado lá uns pelos outros. A medida gerou polêmica pelas questões financeiras. Segundo a Bloomberg, bancos e instituições financeiras deverão revisar e denunciar vínculos com qualquer envolvido em bloqueio ilegal.
Eles terão autoridade para parar de fornecer serviços àqueles suspeitos de usar suas contas para ajudar os manifestantes e para congelar contas sem precisar de uma ordem judicial. O governo expandiu as regras contra a lavagem de dinheiro para incluir sites de financiamento coletivo, como o GoFundMe, usados para doar aos manifestantes, e deu a si mesmo o poder de congelar contas bancárias sem supervisão judicial, apenas com base em definição vaga de envolvimento político. Trudeau cruzou uma linha perigosa. Na economia atual, a moeda para transações é cada vez mais digital. Isso cria um sistema onde cada cidadão está vinculado ao seu dinheiro, dando ao Estado o poder de decidir se um cidadão pode ou não participar da sociedade moderna. Nesse cenário, o dinheiro perde a função de riqueza que pode ser trocada por bens e serviços. Em vez disso, ele representa uma riqueza que só pode ser trocada com a permissão do Estado. A Declaração Canadense de Direitos deveria proteger os direitos, liberdades e bens dos cidadãos canadenses. Mas a posição de Trudeau parece ser que isso só se aplica àqueles que compartilham de sua ideologia política. Essa parte é óbvia para canadenses, mas Justin Trudeau é filho de papai famoso. Como filho privilegiado de um ex-primeiro-ministro, ele aprendeu a exercer o poder desde jovem com seu pai. Se você não acha que as regras se aplicam a você, então é fácil abusar do poder. Um dos maiores escândalos de Trudeau envolveu a empresa de engenharia de Montreal, SNC Lavalin. Em 2019, alegou-se que Trudeau e seu gabinete pressionaram a procuradora-geral Jody Wilson-Raybould a intervir no processo criminal contra a SNC Lavalin, acusada de corrupção. Wilson-Raybould recusou, foi rebaixada e renunciou ao cargo no gabinete. Após 6 meses de investigação, o comissário de ética do Canadá concluiu que Trudeau violou a seção 9 da Lei Federal de Conflito de Interesses. Outro grande escândalo envolveu a We Charity, ligada à família Trudeau. Em 2020, o governo deu à We Charity um contrato de $900 milhões para gerenciar um programa de bolsas estudantis, mesmo sem experiência da organização nesse tipo de projeto. Foi revelado posteriormente que a mãe e o irmão de Trudeau haviam recebido pagamentos da instituição por participarem de eventos como palestrantes. Trudeau pediu desculpas por não ter se declarado impedido no processo de tomada de decisão, mas ainda continua no poder anos depois. Enquanto os canadenses costumam olhar para a política americana com desprezo e repulsa por causa da eleição do nosso filhinho de papai, Donald Trump, deveríamos enxergar Trudeau exatamente da mesma forma. Não é difícil entender o que está alimentando o sentimento anti-establishment, a menos que você seja o atual primeiro-ministro. A única coisa difícil de entender é o que acontece depois. A liderança canadense acredita que aumentar impostos resolverá o problema, mas é altamente improvável que isso se traduza em crescimento econômico sustentável. O governo nem consegue transformar esses impostos em uma saúde melhor. O governo também precisa gastar esse dinheiro para manter Quebec dentro do sistema canadense. Nas décadas de 1960, 1980 e 1990, o movimento de independência da província quase conseguiu se separar. Apesar do fracasso, esses movimentos mostraram o forte e persistente sentimento separatista. A província exerce controle significativo sobre sua própria imigração e arrecadação de impostos. De forma crucial, Quebec recebe cerca de $13 bilhões anualmente em pagamentos de equalização do governo federal, essencialmente um incentivo para permanecer como parte do Canadá. A província seguirá usando a ameaça de novo referendo de independência como pressão, com o atual primeiro-ministro de Quebec, François Legault, eleito por seu nacionalismo francês. Como você acha que isso faz o Canadá Central se sentir? No escudo canadense, províncias como Alberta pagam por um governo desalinhado com seus valores e interesses. Vai haver uma guerra civil? Não, ainda são canadenses. A Confederação não foi criada para obrigar essas províncias a permanecerem unidas. Se o Canadá não assimila uma identidade multicultural pós-moderna, outros países provavelmente também não conseguem.
Os Estados Unidos deveriam observar esses desenvolvimentos muito de perto enquanto consideram suas políticas de habitação, imigração e identidade cívica. Comente sua opinião e veja o próximo vídeo, onde classifiquei os aliados dos Estados Unidos da América em níveis.